Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o deputado estadual Jean Freire, do PT. Bom dia, deputado. É um prazer falar com o senhor novamente aqui no Café com Política. Bom dia, é um prazer imenso falar com vocês, apesar do momento, né, nós estamos vivendo essa distância. Um grande abraço, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. E é exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, deputado, que eu começo a conversar com o senhor. Como que o senhor tem acompanhado essa pandemia de coronavírus, principalmente aqui no estado? Um papel importante de colocar que nós temos feito, assim, uma responsabilidade imensa, porque eu estou como parlamentar, mas eu sou médico. Né? Eu sou médico, não posso esquecer que o meu primeiro trabalho foi aos 14 anos como recepcionista de um hospital, atendente de enfermagem, e depois me tornei médico. Então é uma função dobrada, uma preocupação dobrada e com um olhar clínico para a situação. Eu acho que todo profissional de saúde que vive isso no dia a dia tem essa responsabilidade e esse olhar clínico tem que existir. Lembrar que quando o país, naquele momento, se pensava que o primeiro caso tinha sido no dia 26 de fevereiro e depois, recentemente, notaram que foi em janeiro, detectaram que foi em janeiro, naquele momento eu já tinha solicitado à Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir e questionar ao Estado se o Estado estava preparado para o que estava para vir. Eu acho que é um olhar diferente que a gente tem que ter como profissional de saúde. Inclusive, no momento fui muito questionado se eu não estava alardeando, né? E nós vimos e detectamos na audiência pública que o Estado não tinha nada preparado ainda para enfrentar isso que estava para vir, né? Eu estou hoje no Vale de Jequitinhonha, que é onde eu moro, em isolamento, enfrentando daqui a situação, com reuniões diárias, né, não só na Assembleia Legislativa, mas com gestores locais, gestores de saúde. Eu vejo esse momento com muita preocupação. É um momento que nós temos que entender e aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para quem é cristão e acredita, de aprender com os erros e com os acertos dos outros países, né? Então eu estou vendo com muita preocupação, nós estamos vendo aí a cada semana o número de casos, o número de óbitos praticamente dobrar a cada semana, né? Então isso nos preocupa muito. Pois é, deputado, naquele momento, segundo o senhor, ficou constatado que o Estado não tinha nenhum preparo para receber a pandemia do coronavírus. E agora, como que o senhor avalia a atuação do Estado? Olha, a cada dia nós estamos acompanhando, e não poderia ser diferente, né? A gente acompanha no mundo, no país, no estado e principalmente na nossa região. O Vale de Jequitinhonha e Mucuri é a região que, segundo estudos recentes, a gente já sabia disso por morar aqui, mas segundo estudo recente da UFMG, mostra que é a região com menores condições, né, para enfrentar essa pandemia, devido à questão de distância, das péssimas condições das estradas, dos números de leitos de UTI muito aquém do necessário, né? Eu acho que o estado de Minas Gerais ainda está muito tímido no enfrentamento. Eu vejo com bom olhar, por exemplo, alguns prefeitos, e cito aqui com muita tranquilidade o prefeito de Belo Horizonte, né, que está tendo muito pulso, muita fibra para enfrentar esse momento. Mas a gente vê posições do governador muito alinhada com o governo federal, né, e acho que depois da visita do governador lá, ele ainda se alinhou muito mais, ele está muito pensando mais no lado empresarial que ele do que o lado do governo. Eu tenho dito que o governador precisa, nesse momento, a economia é importante, mas precisa lembrar que ele é governador e esquecer mais o lado empresarial. Então eu acho que o estado de Minas Gerais ainda está muito tímido nesse enfrentamento. Se a gente vê a cada dia, por exemplo, a posição do estado de São Paulo, de outros estados no país que enfrentam com um comitê já formado há mais tempo, com entrevistas diárias, passando para a população, sendo clara para a população, e com os governadores enfrentando
até o governo federal nessa posição. Nós temos que seguir a ciência, nós temos que seguir aquilo que eu disse, do que deu certo e não fazer o que deu errado nos outros países, né? E nos últimos dias, eu que já estava preocupado, porque o Estado de Minas Gerais foi o único, né, a não assinar o documento dos governadores, né? Pedindo providência ao governo federal e contra as normativas do governo federal, que por sua vez já distorce do seu ministério. E em Minas nós estamos indo no mesmo caminho. O secretário de Saúde diz para ficar em casa, diz que talvez o isolamento vai durar mais aí uns 2 meses, enquanto o governador falou há poucos dias atrás algo que nos deixa muito triste. E no meu caso me deixa triste como parlamentar, como médico e morador da região que menos desenvolve no estado de Minas Gerais, ao ver um governador de estado dizer que o vírus precisa viajar, né? Como se ele precisa passear por aí, né? Ou seja, cada um procurou estar tentando ser o infectologista e não quer ouvir os infectologistas, né? Pois é, deputado, em relação a esse posicionamento do ministro da Saúde, que inclusive teve o cargo aí questionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em relação à postura do governador Romeu Zema, ontem nós recebemos aqui no Café com Política o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e nós fizemos uma pergunta a ele sobre como o Estado e as prefeituras devem agir. A gente percebe, o senhor citou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com postura mais rígida, mas a gente percebe outras prefeituras que já estão afrouxando o isolamento social, que é tão defendido por autoridades de saúde. Inclusive o senhor está falando que está também em isolamento social. Essa autonomia de prefeitos, ela precisa ocorrer no momento em que o governo do estado está mais alinhado com o governo federal, talvez que vai na contramão aí ao que o próprio ministro da Saúde defende? Ela precisa ocorrer, eu acho, assim, nós vimos ontem o Supremo colocar que os prefeitos têm essa liberdade de dizer como serão nas suas cidades, né? Eu acho que nesse momento nós temos que, ao nível geral, pensando no país, nós temos a maioria absoluta dos governadores indo para essa linha. E a maioria, eu diria, dos prefeitos também. Eu vejo com preocupação cidades onde começam a afrouxar mais, né? Digamos assim, a relaxar mais, né? Nós vimos semana passada agora, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro liberou para 30 cidades que pudesse começar algumas atividades. Depois foi detectado que dessas 30 cidades, 9 já tinha casos, aí voltou atrás, né? Eu acho, e para mim o isolamento social não importa onde, né? É bom lembrar que nós não estamos em parada total, nós estamos em isolamento social voluntário, né? Então eu acho que todas as regiões, todas as cidades, do meu ponto de vista médico, clínico, né, como olhando a questão técnica, tem que ser mais rígido, né? Nós vimos falando, não é de hoje, a importância do uso de máscaras, mesmo quando o próprio Ministério dizia diferente, né? Que a máscara era mais para proteger o outro, simplesmente, a máscara deveria usar aquele que estivesse com os sinais, né? Hoje nós vemos que não, e nós temos medidas já. Eu ontem, dialogando com o prefeito de Almenara, o prefeito Ademir Gobira, e ele me relatou que vai mandar produzir máscara para todo morador da cidade, né? Para a população carente da cidade não tem como adquirir a máscara. Então, acho que essas iniciativas são válidas, a iniciativa de barreiras sanitárias são válidas. Nós não devemos pensar que a patologia, a doença não vai chegar até a nós. Eu moro numa cidadezinha pequenininha no interior, lá não vai chegar. Pode chegar sim, né? O estado é cortado por rodovias, passa ônibus em todas as cidades, caminhoneiros em todas as cidades, né? Então nós não devemos agir com pânico, mas nós devemos agir com medo,
Eu tenho dito, Thalita, que o pânico é aquela situação, se você tiver, você não consegue sair do local. O medo é pensar, a patologia, a doença pode chegar até a mim, pode chegar até um dos meus, pode chegar a mim, a meu pequeno pedaço de chão. Então acho que todo mundo tem que procurar ao máximo ficar em casa, quem puder ficar, né? E aqueles que puderem ficar, ajudar aqueles que não podem ficar. Em relação à economia, deputado, como pensar em desenvolver a economia pós-pandemia em uma região, como o senhor disse, que menos arrecada, né, no estado, que é a região do senhor, o Vale do Jequitinhonha. Como pensar em recuperar a economia aí no Vale do Jequitinhonha? Eu acho, Thalita, que é um momento que nós temos que aprender muito. É um momento, me permita, porque eu sou cristão, e assim, eu acho que Deus está nos dando uma oportunidade ímpar de aprender muito, 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 de colocar isso em prática. Eu tenho dito que é momento de solidariedade, né? É momento de nós aprendermos e aprender nesse momento para depois aprender como lidar com a economia. Economia, é hipocrisia dizer que a economia não é importante. Ela é importante, mas a vida é muito mais importante. Eu tenho dito que nós devemos primeiro salvar a vida e depois a gente salva a economia lá na frente, né? Com várias saídas. Agora as pessoas começam a entender a importância da presença do Estado na vida delas, o que eu e vários companheiros sempre defendemos. O Estado tem que estar mais presente na vida das pessoas e não ausente da vida das pessoas. Então esse é o momento do Estado assumir a sua responsabilidade, os impostos que as pessoas pagam, todos os encargos sociais, é o momento de devolver ao povo, aos que mais precisam, aos mais pobres que mais precisam. Então uma saída desde o momento, e nós temos exemplo de países que têm feito isso, a Argentina é um que tem feito isso, né? A Itália agora começa a pensar muito nessa situação, que é o Estado, a nação, tomar essa responsabilidade e colocar recursos na mão dos pequenos municípios. Ainda hoje eu estava vendo um momento que foi feito ontem no Brasil com prefeitos brasileiros e prefeitos italianos. E os prefeitos italianos mostrando qual o rumo que o Estado italiano está dando, ou seja, assumindo as dívidas dos pequenos municípios. Eu acho que nós já passamos momentos nesse país que foi mostrado que quando se coloca recurso, dinheiro, na mão dos mais pobres, dos que mais precisam, a economia cresce. Então acho que um grande enfrentamento para este momento, porque nós temos que imaginar, me desculpa a expressão, mas é burrice achar que voltar o comércio a todo vapor agora, como tem defendido o presidente, que voltar o comércio agora vai salvar a economia. Não. O que vai ajudar a salvar a economia é salvar vidas. Porque não adianta abrir o comércio e as pessoas irem. Alguns países já começam a entender isso, né? A unidade em torno do presidente da Argentina, por exemplo, mostra, de todas as classes, mostra que as pessoas estão unidas para salvar a vida nesse momento. E depois salvar a economia. Mas salvar a vida, aliás, ajudar a salvar a economia também, é colocar desde o momento atual e não deixar para depois recurso na mão dos mais pobres. Então, acho que depois vai ter que, de um determinado tempo, continuar colocando recurso na mão dos mais pobres, né? E aí isso é função do Estado brasileiro, é função dele se mostrar presente e das pessoas entenderem a importância do Estado na vida das pessoas. Então, acho que tem que fomentar as pequenas economias, os mais pobres, a agricultura familiar, que na nossa região, você perguntou especificamente da minha região, a agricultura familiar que nesse momento sofre muito, né? Enquanto alguns procuram trazer hortifruti lá de Belo Horizonte, do Ceasa para a nossa região, enquanto aqui tem produtores de agricultura familiar. Então acho que é fomentar essas cooperativas, essas associações, e não vai ser em um ano que a economia vai se resolver. Vai durar alguns anos, mas eu aproveito esse momento para dizer e passar para a população que nos está ouvindo, nesse momento o importante é ficar em casa, é salvar a vida de cada um e daquilo que nós amamos e de todos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro? São perguntas objetivas com respostas objetivas. Vamos começar, deputado? Sim. Presidente Jair Bolsonaro. Tristeza, uma decepção, está colaborando para aumentar a crise nesse país. Governador Romeu Zema e a pandemia.
Governador Romeu Zema está indo pelo mesmo caminho do Bolsonaro. A pandemia é uma realidade triste que nós temos que enfrentar com muita força para sairmos mais fortes dela. Parlamentares e a pandemia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem mostrado a diferença, né, diminuindo inclusive gastos e colocando a possibilidade de remanejamento de emendas. Então tem sido uma força lutado contra a pandemia, lutado procurando empoderar os que mais precisam contra essa pandemia que nós vivemos no momento. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Tem feito um trabalho que nós temos, não somos nem obrigados, não. Falo com muita felicidade que tem feito um trabalho na linha daquilo que eu esperava de um médico, que é em favor da vida. Eleições 2020, adiar ou não? Até o momento, eu acho que vamos ser obrigados a adiar, o que mostra até o momento, né? A eleição está chegando em outubro, acho que talvez pensar para dezembro, e tudo vai depender do caminhar da carruagem. Conversamos com o deputado estadual Jean Freire do PT. Obrigada, deputado, pela entrevista aqui no Café com Política. Muito obrigado, Thalita. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes.